Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, dia 7 de fevereiro, tá? 7 de fevereiro, quarta-feira. Olha o pregão que o mini índice formou aqui, tá? Eu vou aqui fazer essa análise e mostrar para vocês todos os detalhes. Então bora lá pessoal, para essa análise de hoje aqui, para esse estudo, tá bom? Então, gráfico de 5 minutos, a gente teve uma abertura aqui em um gapzinho de baixa, tá? De 458 pontos. Pessoal, antes de a gente falar aqui rapidinho, a gente olha um pouquinho para trás aqui para ver como o gráfico tava, tá? Deixa eu só tirar aqui essas operações que eu fiz. Vou fechar aqui, pronto. Então a gente tinha o último movimento aqui dos dias. A gente teve um forte movimento de alta, tá? Vindo dessa região de suporte. Então o preço deu essa esticada, tá? Mais ou menos cerca de 4.487 pontos, tá? Foi um forte impulso. Ele estava aqui dentro dessa lateralidade. Temos também, pessoal, essa faixa em rosa aqui, que também era um ponto de resistência. Perceba só, perceba isso, ó, resistência, 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 muito forte. E aí houve, né, o pregão aqui do dia, deixa eu ver aqui, que teve esse forte movimento, foi aqui, dia 6, né, no caso, ontem. A gente teve esse forte movimento que subiu quase mais de 3.000 pontos e ficou bem esticado, tá? Então hoje a gente teve essa abertura aqui em um gapzinho de baixa, tá? E então a gente já ficaria de olho para uma possível correção, tá pessoal? Então se a gente utilizar aqui uma Fibo, tá? A gente vê que o preço, olha só, desse movimento, o preço segurou aqui nessa retraçãozinha de Fibonacci, tá? A gente teve, olha só, o preço segurou aqui no 50%. Tinha também esses fundozinho aqui, o preço caiu. Olha só, o primeiro movimento do dia foi um impulso vendedor, tá? E após esse impulso vendedor, ele começou a fazer uma correção, tá? Então o que acontece? Quando ele faz isso, a gente vê que o preço ele começou a fazer uma correção aí na regiãozinha de 50%, tá? E então essas faixinhas em amarelo são regiões de Fibonacci que eu já deixei marcado aqui para mostrar para vocês. Então o preço ele caiu forte, ele teve essa queda, fez uma correção em 50% aqui e deixou esse gatilho, tá? Deixou essa rejeição aqui onde você poderia ter vendido, tá? Beleza, o preço veio só um pouquinho, travou no fundo anterior e voltou. Se você comprou, vendeu aqui, teria sido estopado. Mas perceba que ele testou de novo, tá? Ele foi em busca de liquidez aqui, tá? Então ele testou, ele veio testar aqui essa região, mas novamente a gente vê que o preço rejeitou, formando o que? Formando vou colocar aqui uma setinha, formando um topo duplo de continuidade, tá pessoal? Topo duplo de continuidade. Então perceba que 50% de Fibo desse movimento foi respeitado, tá pessoal? Eu gosto muito de Fibonacci e aconselho aí vocês usarem também. Então o preço segurou bastante aqui. Se a gente colocar a média móvel de 20, olha isso, a gente tinha o apoio da média móvel de 20 aqui. Então a gente tinha região de topo anterior, tá? Além disso, a gente tinha também uma troca de polaridade com esses fundos, com essa região aqui, ó, essa regiãozinha aqui, tá? A gente tinha aqui 50% de Fibonacci desse movimento, a gente tinha a média de 20 e a gente tem o gatilho que é uma rejeição, tá? Então poderia ter executado uma venda aqui, tá? Na perda mínima desse candle stop na máxima aqui, e a partir do rompimento, pessoal, desse fundo aqui, a gente tem a ativação desse pivô de baixa, tá pessoal? Não sei se vocês já estão enxergando aí, mas o preço fez esse pivô de baixa, tá?
olha isso, ele corrigiu aqui e caiu. Então o que acontece? Você poderia projetar fio desse topo para esse fundo e ver os alvos para baixo, tá? A gente também pode projetar desse topo aqui, tá? Para esse fundo, porque ele subiu, desceu e rompeu aqui. Então sempre que isso acontece você pode fazer isso também, tá? Mas eu gosto mais da projeção do primeiro impulso, tá? Que é a pernada A aqui, beleza? Então a gente poderia ter vindo aqui, ó, projeção de Fibonacci, topo, fundo, e aí a gente teria os alvos dessa operação, tá? Então o preço conseguiu aqui romper, tá? Conseguiu romper o fundo anterior, esses fundinhos anterior, e veio cravar o primeiro alvo, tá? Depois cravou aqui, praticamente cravou aqui o alvo de 100% nesse martelo, tá? Depois ele voltou. Por isso que às vezes é bom a gente colocar a ordem, se a gente tá com o alvo aqui no 100%, um pouquinho antes, né? Não precisa colocar em cima exatamente. Então aqui ele quase tocou no 100% e voltou bastante. Depois foi que ele veio cravar aqui realmente. Olha só, veio aqui quase e tocou, e aqui ele cravou. Então, vou apagar aqui. Então o que aconteceu? A gente teve mais um forte impulso vendedor. No caso, esse movimento todo aqui, ó. Esse movimento todo foi um forte impulso vendedor. E a gente tem mais uma correção em região de 50%, tá? Olha isso, pessoal. Eu já deixei marcado aqui, mas vou utilizar aqui para vocês verem. Mínima, topo. Engrossar um pouquinho aqui. Tava marcado errado aqui, vou puxar para cá. Olha isso, pessoal. Regiãozinha aqui entre o 561.8 e 50%, tá? Que é a região mais relevante. Então a gente teve a região aqui, ó. Olha o preço. Além disso, a gente tinha a troca de polaridade. Quem não sabe o que é troca de polaridade, é o seguinte: a gente tinha o preço. A gente tinha aqui um suporte, bateu, voltou, bateu, voltou, conseguiu romper, rompeu, tá? Agora a gente tem o preço subiu, bateu aqui, não conseguiu passar, bateu de novo, não conseguiu passar, caiu. Então a gente tem aqui o que? Uma região de troca de polaridade, aonde era suporte virou resistência, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, região de 50% desse movimento forte de baixa. Então a gente vê que o preço ele chegou nessa região, tá? Tinha a média de 20 passando aqui, certo? A média de 20, e aqui a gente tem a primeira rejeição. O preço não conseguiu passar, ficou tentando, candles pequenos, candles de indecisão, fraqueza, aí ele rejeitou, tá? Fez uma correçãozinha e caiu, tá? Então a gente vê que respeitou essa região, pessoal. Então a gente poderia pegar uma venda nessa região, tá? A questão aqui é o seguinte: essa faixa em rosa que está marcada aqui nada mais é do que uma região de troca de polaridade macro, tá? Se a gente colocar lá no diário, se a gente colocar aqui, ó, olha isso, a gente tinha aqui, ó, essa região em rosa, tá? Aqui era resistência, foi rompido, aqui rompeu para baixo, aí aqui, ó, ficou marcando, ó, ficou tendo vários toques aqui nessa região. Então a gente tinha essa região, né, de resistência, tá? Vamos olhar os 60 minutos. Olha aqui, ó, vários toques nessa região, tá, dos 60 minutos. Então o preço segurou. Hoje a gente vê que o preço, né, vinha caindo e segurou nesse ponto, tá, pessoal? A gente vê também aqui, ó, que se a gente puxar uma fibra desse topo
para esse último fundo, tem essa retração, ele não chegou ainda nessa, ele não conseguiu chegar, tá? Mas ele segurou nessa região de troca de polaridade, aonde era resistência, virou suporte. Além disso, ó, tá com o apoio da média móvel de 20 aqui dos 60 minutos. Então, quando a gente vem para cá, a gente vê que o preço ele segurou, tá? Não conseguiu passar, vou apagar aqui. Ele não conseguiu passar dessa região. Olha só, se a gente colocar aqui, marcar esse fundo, tá? Vamos preencher aqui em azul. A gente vê que houve a primeira rejeição aqui, o preço subiu. Aí, se você pegou uma venda, pessoal, aqui numa região dessa, o teu alvo pode ser essa mínima, tá? Não vai buscar alvos, porque já tem um espaço muito bom até essa mínima, tá? Aproximadamente seria aí o que? Olha só, seria uns 500 pontos. Então seria um ótimo alvo, tá, pessoal? Outra coisa é justamente o pivô topo fundo. Aqui era o alvo de 100%, pessoal, desse pivô de baixa. Então o preço chegou aqui, olha a rejeição, pessoal. Caiu, né? Chegou esticado, rejeição, tá? No caso é o segundo toque nesse ponto. Caso aconteça um terceiro toque com rejeição, pode comprar, tá? É a confirmação que o suporte está forte. Então a gente vê que o preço ele caiu. Aqui ele veio em 50% desse movimento, veio testar novamente, rejeitou. Olha a rejeição, olha o candle de força, tá? Aí subiu, corrigiu, subiu. Mas olha só um detalhe aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Se a gente marcar esse topinho aqui, se a gente marcar esse topinho aqui, pessoal, a gente tem o preço. Ele chegou, ele subiu, tá? Você não quisesse comprar por aqui nesse suporte, tá? Eu compraria nesses dois candles aqui, ó. Por quê? Tem o volume tá na média, é o terceiro toque nessa região, o preço volta para cima da média de 20, tá? Mas se você não quisesse comprar aqui, espera uma confirmação. Então o preço vai, bate nesse topo, corrige na média móvel de 20 períodos, tá? Faz uma correçãozinha aqui, ó. Faz essa correçãozinha, rompe com esse candlezinho aqui, tá? E dá sequência ao movimento de alta. Lindo movimento, né? Pullbackzinho. Se a gente colocar as médias agora, olha só, aqui tinha a média de 200 passando também, tá? Então o melhor cenário seria aqui nesse candle mesmo, porque o preço passou de todas as médias, tá apoiado na média móvel de 9, tá? Se a gente colocar só a média móvel de 9, a gente tem o apoio dela nesse movimento, tá? Então a gente poderia projetar aqui, ó, esse pivôzinho. Aqui seria o primeiro alvo. Então daria aí uma operação de 123 pontos de stop, alvo de 239 pontos, tá? Faltou vir pegar aqui o alvo de 100%. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, colocar as médias. Perceba que regiões são muito importantes, tá? E ele pode formar suportes do próprio dia, no caso como esse, como aconteceu hoje. Suporte, 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 tá? 3 toques. Mas um suporte ele só é válido, tá? Para mim, pelo menos, a partir do terceiro toque, tá? 2 toques eu acho pouco. Então, quando vem o terceiro toque e confirma com um candle de rejeição, é ótimo. Aqui, pessoal, primeiro gatilho lindo de venda. Olha só. Esse candle aqui poderia ter vendido? Poderia, tá? Mas ele estava longe da média móvel de 20. Então, o ideal seria esperar. Aqui foi muito bonito. Belo movimento de baixo. Teria sido uma ótima operação, tá? A gente vê também, pessoal, que quando ele subiu aqui, que voltou e saiu com esse candle aqui, a gente poderia ter pensado numa venda aqui, tá? Mas o stop ficaria aqui em cima,
Então não daria certo ter vendido aqui. O preço veio corrigindo até aqui, ó, mas não deixou nenhum gatilho tão interessante. Esse candle aqui, ó, vamos ver só o volume. O volume dele tá até alto, ó. Então, por mais que ele tenha essa sombrazinha aqui embaixo, daria para ter pegado uma venda aqui com stop aqui em cima e deixado a operação rolar. Depois o preço bateu aqui 3 vezes e aí a gente poderia ter pensado em comprar aqui, tá? Só que aí, ó, já era 3,25. Talvez você não ficasse se sentindo tão seguro. As médias estavam um pouco ainda emboladas. Mas aí quando ele fez esse pullbackzinho na média de 9, que saiu com esse candlezinho aqui, ó, poderia ter batido uma compra, tá? Então, pessoal, teve algumas oportunidades. Dava para ter pegado algumas boas vendas, tá? Então basicamente foi isso que aconteceu, né? Hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Então, mais um fechamento aí para vocês. Forte abraço a todos e até amanhã no próximo fechamento. Tamo junto. Curte o vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal quem estiver vendo pelo YouTube. Valeu!